para vocês entenderem direitinho, tá? Existe uma coisa chamada comunidade terapêutica, existe uma coisa chamada clínica terapêutica. Quase não existiam clínicas, só existiam as comunidades. A pessoa só ia fazer tratamento se desejasse, se quisesse. Era um tanto quanto mais difícil, porque tinha muita gente sofrendo, muita gente morrendo de overdose, muita gente fazendo coisa errada por aí. Essa clínica, ela interna involuntariamente. O sujeito pode ir se ele tiver vontade, e se ele não tiver vontade, ele também pode ir. Ele pode e deve. Bom dia, como vai, Suzy? Bom dia, meu querido amigo Mário. Tudo certo? Tudo. Gente, é o seguinte, isso aqui é a série de vídeos, né, que a gente faz toda semana a respeito da minha página no YouTube, onde eu tenho um lançamento do curso que a gente vai fazer em breve, dia 19 agora de outubro, que é um curso sobre técnicas e manejos e manuseios para você conseguir fazer o tratamento ou para você entender a respeito da dependência química, da depressão e da ansiedade. E hoje eu tenho um prazer muito grande de receber aqui a minha amiga Suzy. Então é o seguinte, vamos lá, eu vou falar um pouquinho da Suzy, vou puxar o saco dela, e depois ela vai puxar o meu, e vocês vão ficar aí escutando, tá? Porque assim, eu sou do bem e ela também. Tem, nós dois somos psicólogos, a Suzy eu conheci quando eu dei um curso aqui em Maceió, e aí a Suzy é do Sul, e eu moro em Maceió. Ela saiu de lá do Sul, ela e a sócia dela, e vieram para cá. A Suzy tem uma clínica muito bacana, maravilhosa, que eu conheço pessoalmente, e depois a gente vai falar um pouco sobre a clínica dela. Então, a Suzy é psicóloga, ela é uma psicóloga da mesma linha que eu, uma pessoa humana, que gosta do ser humano, que trabalha com o ser humano, que trabalha com dependência química, que sofre como todo mundo sofre, para poder ver se esse povo para de usar droga, para poder ver se esse povo consegue arrumar um jeito melhor para viver. E a gente sente a dificuldade tanto dentro de clínica quanto nos atendimentos particulares, que a Suzy também tem o consultório dela, lá no Rio Grande do Sul. E aí, como a Suzy fez o primeiro curso comigo, depois a Suzy me convidou, eu fui no Rio Grande do Sul, lá na clínica dela, a gente fez uma capacitação para os profissionais que trabalhavam com ela, e ela montou também um outro evento lá, onde tinham vários participantes de outras clínicas, um evento bem bacana, bem grande, que tinha muita gente. Oi? Na Universidade aqui do Sul, o curso deu dentro da Unicinos. Isso. E aí eu convidei a Suzy para que vocês me conheçam um pouco melhor através do discurso de uma outra pessoa e que também vocês conheçam uma pessoa que é proprietário de clínica, que vai, né, é uma pessoa que vive isso. E a clínica da Suzy já tem o quê? 10 anos mais ou menos, 9, 10 anos, né? 9 Anos. anos, exatamente. E eu conheci a clínica dela e uma coisa que eu achei muito interessante é que a maioria das clínicas que eu conheço, Suzy, elas são clínicas assim, bem fora da cidade, escondida, todo mundo tem medo, todo mundo tem vergonha, ninguém quer, né? A clínica da Suzy é urbana. Ela fica numa rua cheia de casas. Então você olha, você chega assim na frente da clínica dela, se você não olhar para a placa, você vê mais uma casa. Quando eu fui lá, era tudo verdinho, tudo pintadinho de verde, com muita flor, muito jardim. Aí você entra, também é uma casa, uma coisa assim bem humana, bem aconchegante, bem acolhedor, porque você não está tirando o sujeito da vida, você só está isolando ele um pouquinho da sociedade para ele refletir através de tudo que é feito dentro da clínica e pensar o que ele vai fazer da vida dele e depois voltar para a sociedade de novo. Então, Suzy, eu queria que você se apresentasse por gentileza e falasse um pouco da sua clínica. Se você quiser, você pode deixar telefone, o que você quiser. Fique à vontade, querida. Obrigada. Estou muito feliz por esse convite. A relação que nos aproximou foi o curso, mas o carinho que a gente acabou criando um pelo outro, justamente pela mesma linha de trabalho, como tu disse. A questão da humanização no atendimento, seja ele em clínica, seja ele em qualquer instituição ou no consultório, isso nos diferencia, né, numa linha de trabalho onde hoje a saúde mental está tão complicada.
Bom, eu sou Suziane Santos, sou psicóloga, formada há 33 anos. Iniciei na área da psicologia hospitalar, trabalhava em hospital, né? No decorrer dessa caminhada, acabei conhecendo uma colega no hospital, onde o marido teve uma overdose, e acabei conhecendo esse universo das drogas, e fui trabalhar como voluntária no início do processo lá dele e tal. Ele foi internado numa fazenda na época, né? Na ocasião, o pessoal trabalhava muito com voluntariado. A carência sempre foi muito grande, né? De profissionais, desse atendimento. E aí eu acabei me oferecendo como voluntário, conheci o Amor Exigente, que acontece aqui em São Leopoldo, na Escola São Luís, que é uma escola particular, que é um grupo maravilhoso, onde eu fiz muitos amigos também. Fui convidada a trabalhar numa fazenda também, e a minha vida começou na linha da fazenda. Acabei conhecendo alguns procedimentos e algumas formas de trabalho que eu não achava que deveria ser dessa forma. E aí decidi, então, investir e ter um espaço onde as coisas pudessem realmente ser diferenciadas, né? Deixa eu só fazer uma pergunta assim, esclarece para quem está ouvindo e não conhece, quando você diz assim, fazenda. O que que é fazenda e como funciona? As fazendas, né, são as comunidades terapêuticas, né, que o Padre Haroldo fez esse trabalho, foi ele o nosso querido, saudoso Padre Haroldo, né, fez um belo trabalho nessa área, onde o ambiente é tipo de fazenda mesmo, um sítio, onde existe galinha, existe às vezes porco, vaca, trabalham com plantação, com horta, né, e o ambiente é um ambiente totalmente aberto, eles chamam de porteira aberta. A pessoa entra para fazer um tratamento de maneira voluntária e permanece lá se assim o desejar. Se na Isso. metade não quiser, ele pode ir embora, né? Então, assim, eles não têm, às vezes, o psicólogo lá no ambiente, eles não têm o psiquiatra, né? Eles não têm essa estrutura técnica que normalmente a gente tem na instituição urbana, né? E isso faz uso da rede, então, para É. esses atendimentos, né? Para vocês entenderem direitinho, tá? Existe uma coisa chamada comunidade terapêutica, existe uma coisa chamada clínica terapêutica. É isso que a Suzy está mostrando para a gente. Essa clínica, na verdade, inicialmente, quando começou, quase não existiam clínicas, só existiam as comunidades. A pessoa só ia fazer tratamento se desejasse, se quisesse. Era um tanto quanto mais difícil, porque tinha muita gente sofrendo, muita gente morrendo de overdose, muita gente fazendo coisa errada por aí e não conseguia sair das drogas, né? E aí o que que aconteceu? Começaram a aparecer as clínicas, que é a clínica que a Suzy tem. Essa clínica, ela é interna involuntariamente. O sujeito pode ir se ele tiver vontade, e se ele não tiver vontade, ele também pode ir. Ele pode e deve. Como é que é feito essa internação involuntária? Tem que ter a autorização, algum médico, algum psicólogo que já atendia ele, fala, olha, tem que internar. Aí faz aquele contato com a família e a própria clínica se encarrega de ir lá e fazer o resgate. Esse resgate às vezes é uma coisa legal, simples, e às vezes não. Vai depender muito da situação do sujeito, porque se o sujeito estiver numa situação muito complicada, usando, estiver na Cracolândia, estiver em outro estado, estiver morando no meio da rua, estiver embaixo da ponte, aí já fica um pouco mais complicado. Mas as clínicas têm condições absolutas de fazer isso de uma forma humana, embora muita clínica não faça. Mas a gente não vai entrar no mérito da questão, e se vocês quiserem, vocês podem comentar nos comentários depois, tá? Eu ou a Suzy vamos ter o maior prazer em responder para vocês isso, porque às vezes essa intervenção é meio triste, né, não, Suzy? Muito. Até tu estava falando e eu lembrei assim de uma das questões que a gente trabalha. Nós trabalhamos com o município de Estância Velha. Nós temos um convênio, né, com esse município. E como funciona essa internação sem a vontade do sujeito, né? O município ele entra em contato conosco, diz que a família pediu a internação, tem a autorização do juiz para isso, né? E a força policial. Então, assim, a abordagem, eles nos comunicam, a gente vai junto, justamente para fazer toda uma tentativa de abordagem também com esse manejo verbal com esse indivíduo, né? E a força policial vai representando o município, né, de Estância Velha, que é o nosso convênio atualmente. Então, a gente aborda os dois juntos. O pessoal, a gente acaba já conhecendo o pessoal também da parte ali da guarda municipal ou da brigada, né? Sempre são os mesmos, então a gente mais ou menos já estabeleceu uma relação ali, né? É interessante, né? Porque assim, quando você bota a polícia no meio, fica um pouco mais fácil porque intimida eles, né?
E assim, o dependente químico, ele vive 150% da vida dele no prazer, porque a droga traz isso para ele. Até a hora que ele percebe que ele realmente não está tendo mais prazer nenhum. Ele se vê numa situação que ele se sente um mendigo, um rejeitado, um marginalizado, família já abandonou, tá aquela desgraça toda, né? A única coisa que detém ele às vezes, porque você vai, conversa, 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 entra por aqui, sai por aqui. Porque o que ele quer? Uhum. Prazer, prazer, prazer. Imagina que eu vou me internar, ficar dentro de um lugar fechado, né? Mas a única coisa que detém eles às vezes é um policial chegar e falar: não, agora você vai ter que fazer isso ou fazer aquilo, porque senão você vai preso. Aí ele vai, né? E aí, quando chega na clínica, como é que é essa questão de você abordar e convencer ele que ele tem que fazer o tratamento dele? Aí vai entrar a nossa mágica, né, Suzy? No que a gente é bom, né? Modéstia à parte. Meu Como é que aí vem funciona? Vai, a passa isso aí pra gente um pouquinho. Não dá muito spoiler, não, entendeu? Porque esse povo que não entende de fazer essas coisas, acha que é fácil. É verdade, não é nada fácil, porque essa acolhida é bem difícil, né, Mário? Porque, como tu disse, eles não querem fazer a internação, eles não querem fazer o tratamento e vêm assustados também. Chegam até a instituição muito assustados, porque eles não sabem o que espera. A gente, infelizmente, sabe do histórico de maus tratos, de lugares, ambientes inadequados, com comida precária. E quando eles chegam lá na instituição, a gente procura mostrar para eles exatamente o que a gente propõe, que é realmente o tratamento, é o resgate da vida, da decência, do amor próprio, né? Então, essa acolhida faz parte da gente poder receber ele, falar um pouco sobre o processo, que a gente tenta desde o início. O que é desde o início? Realmente, desde os primeiros dias de internação, retomar a ressocialização desse indivíduo, que não vai ser no primeiro momento na família, porque essa família já está prejudicada, já está sofrida, e esse indivíduo também tem uma relação de muita tristeza com essa família. Então, a gente vai propor para ele uma relação com os iguais, numa proposta de ressocialização no ambiente. Ou seja, pizzaria, churrascaria, futebol. Eu já levei meus meninos para Gramado, para Floribal. Agora, ultimamente, a gente tem ido muito à pizzaria, futebol, que é uma das escolhas deles, né? Porque o espaço lá na clínica não tem campo de futebol. Nós temos piscina, tem um ambiente, né? O quiosque. Então, justamente para resgatar a possibilidade de sentir outros prazeres que não sejam da droga. Ambientes como cinema, né? Coisas que alguns deles nunca tiveram ido ao cinema, nunca foram ao cinema, né? Então, poder vivenciar situações porque estão tão envolvidos que essas questões de lazer, de amor, de prazer, seja com a família ou seja num ambiente agradável, não era possível, né? Então, esse primeiro acolhimento e essa primeira vivência desse indivíduo desmistifica aquela ideia de que ele está num ambiente cheio de regras, do que não pode. É óbvio que a gente tem as regras de convivência, né? É óbvio, nosso espaço é um espaço realmente muito bom. A gente tem toda a apresentação da clínica ali, Facebook, Instagram, né? Para que as pessoas possam ver o ambiente. Todos os quartos são climatizados, a nossa piscina é térmica, o refeitório também é climatizado. Então, a gente tem uma preocupação com o indivíduo, né? Eu estou tirando dele a liberdade, eu estou tirando dele a própria droga, eu estou tirando dele uma série de coisas. Então, eu preciso mostrar para ele que o resgate dessa vida estruturada, de novo, também tem os seus prazeres, também tem o seu lado positivo. E aí, nisso, que a gente entra com a equipe também, né, meu amigo? A equipe multidisciplinar que vai estar atendendo ele. E a sua equipe? Quem é que trabalha com você além de psicólogos? Bom, eu tenho uma parceria com La Salle, né? Na parte dos psicólogos ali, a gente tem um estágio final ali já na formação, já concluindo o curso, que já vem de alguns anos. Temos o doutor André Gubert, que é o nosso psiquiatra, que veio fazer uma parceria conosco, já está ali com a gente, acho que há uns 5 anos. O doutor Antônio Vinadé, que é o nosso clínico, que é meu amigo há mais de 30 anos, foi meu colega no hospital, também centenário aqui em São Leopoldo. Temos a enfermeira Aline, que veio constituir a equipe agora faz pouco tempo. A técnica de enfermagem, que é a Sônia, a nutricionista, que é a Carol, né? A assistente social, que é a Rejane. Temos ali os terapeutas também, que estão tentando sempre estar em dia com os seus cursos de atualização. O Rudinei, o Israel, o Arthur, que está trabalhando comigo agora, que é o meu filho. Temos, claro, a estrutura ali de apoio também, a Lucy, que é a nossa secretária, a Natália, que é a secretária administrativa, o nosso jurídico, que é o doutor Sandrigo. É Né? Então, muita assim, a gente gente, né? tem bastante pessoas aí É
envolvido. Aí, às vezes, a gente ouve muito falar assim, ah, mas é caro e tal, mas não tem como ser barato. E quando você faz um comparativo, tanto que o sujeito usou de droga, o tanto que o sujeito já gastou, o tanto que o sujeito já mentiu, o tanto que o sujeito já roubou, acaba saindo até barato. Porque é uma vida, Exato. né? Às vezes tem até menor de idade, 16, 17, mas normalmente, né, 18, 19, 20. Mas às vezes a gente recebe uma pessoa de 50, 60 anos, Sim. né? A sua clínica é só masculina. Masculina, maiores ou emancipados. E voltando a falar do primeiro encontro, quando o sujeito entra para a clínica, tem também a questão medicamentosa, porque já vai entrar o processo de desintoxicação, então isso já vai ajudar também, já vai dar uma acalmada. O sujeito para de usar droga, mas ao mesmo tempo entra na abstinência braba. Aí uns 10 Exatamente. dias, 15 dias é meio complicado. Aí essa medicação, junto com você pegar na mãozinha dele, mostrar a clínica, falar o que que ele vai fazer, o que que ele não vai, é o tal do contrato terapêutico, já vai deixando ele mais tranquilizado, né? Exatamente. E essa avaliação, ela é feita pelo Dr. André. Junto com isso, a gente também tem um cuidado na parte da medicação em relação à situação econômica da família. E a medicação padronizada, ela é fornecida pelo convênio. Nós temos aí medicações tops, diferentes, diferenciadas, que têm um retorno também muito bom. E às vezes ele me pergunta assim: essa família tem condições de pagar? Porque isso não está ali incluído, né, na mensalidade, isso é um diferencial. Então a gente também tem esse cuidado, essa família pode, porque não adianta a gente iniciar com uma medicação e esse indivíduo lá depois não conseguir dar continuidade. É bem subjetivo, cada um é de um jeito, né, Suzy? Exatamente. Se você não escutar o paciente, se você não olhar para o paciente o tempo todo, você não vai saber como é que você faz. Esse é o grande diferencial das clínicas, viu, gente? Não é a bacia das almas. Você pega aquele monte de gente que usa droga, põe num lugar só e vai dar o mesmo remédio para todo mundo, o mesmo tratamento para todo mundo, o mesmo discurso para todo mundo. Não é não. Você tem que sentir realmente o passo a passo, como que aquele sujeito funciona, fazer a anamnese dele, ver a história de vida dele. Tem que ver até essa questão da medicação é muito interessante, porque tem gente que entra na clínica que tem medicação que não faz mais efeito, porque já usava isso lá fora como droga. Então, é um trabalho miudinho, né? Eu tinha uma professora quando eu fazia psicanálise, que ela adora essa palavra. É tudo no miudinho, é tudo devagarzinho, é tudo com muita paciência. E quando eu trabalhei com comunidade terapêutica, eu trabalhei no interior de São Paulo. Então, assim, cada estado, as Sim. coisas também Uhum. um pouquinho são diferentes. A questão da rede pública, a questão dos convênios, a questão dos preços e, principalmente dentro do processo terapêutico, a questão da cultura, que é bem Uhum. diferente. Então, eu acho que é um negócio bacana para vocês prestarem atenção nisso, para ver como realmente é complicado a gente fazer esse tratamento para dependência química. Então, fica em Canoas. Como é que é o nome da tua clínica? Passa os contatos, depois no final você passa novamente. Tá, é Clínica Recomeçar. Nós temos em Canoas um residencial Recomeçar também, que não tem nada a ver com a gente. De vez em Ah, quando, o pau do Ministério Público, alguém liga para nós. Ah, Dona Maria está internada aí. Diz, não, aqui não é uma clínica feminina, é uma clínica masculina. Então, às vezes acontece, né, de ter a confusão. Mas a nossa clínica, ela fica na Marechal Rondon, é o bairro, na rua La Salle 107. É bem centro de Canoas, bem perto da estação Canoas, bem perto da BR-116. É um bairro nobre de Canoas, onde a gente acabou encontrando essa casa que atendia às necessidades que a gente queria. Tem a parte ali administrativa no início, que é a recepção, a administração e o consultório. E depois toda a parte interna, que é a estrutura para os meninos. onde Isso, fica o exato. tratamento de verdade? Exatamente. Eu vou passar o meu número, né? Mas tem o Facebook, que é Clínica Recomeçar, e o Instagram também, que é Clínica Recomeçar, ou no meu Facebook, que pode me chamar ali também, Suziane Santos. Tem o meu Instagram, que é Suziane Psico, @. E tem o meu número, que é 51999660963, que também pode nos chamar ali, não tem Tá problema certo. nenhum. Até o final do vídeo, a Suzy vai falar novamente, dar novamente os contatos dela, tá? Eu espero que você não precise, mas se você precisar, isso aqui é um serviço de utilidade pública. Nós estamos aqui da forma mais honesta possível, tentando dar uma alternativa para você que precisa disso. Infelizmente, precisa. O mundo tá aí, tá cada vez pior. A droga não vai acabar nunca, gente. Cada dia Vai. surge uma nova. A vigilância não consegue catalogar, né?
Infelizmente, né? Eu estou atendendo atualmente, eu atendo só em consultório. Então, eu faço meus tratamentos em consultórios e aparece de tudo. Quando o sujeito chega numa condição que não dá mais para ir no consultório, aí a gente envia para uma clínica. É isso que a gente faz. Faz uns 15 dias, por exemplo, chegou um lá com um problema sério, sabe do quê? Dessas drogas que vendem em academia. Uhum. Anabolizantes e cafeínas e não sei o que. Tava num pico de ansiedade que não parava em pé. E aí chegou até a ideação suicida, tal. Foi várias vezes pro pronto-socorro de madrugada, delirando, psicotizando. E aí o povo acha que pode ir para academia e ficar tomando isso assim à torta à direita. É muito triste, né? Tu tá falando e eu tô pensando aqui também, né? O quanto é importante não só a gente saber o profissional que a gente procura, mas o ambiente, né, meu amigo? Porque assim, as famílias, elas são vítimas das circunstâncias também, né? Então, o quanto é importante a família quando procurar um ambiente, seja o profissional ou seja o ambiente, se certifique que ele realmente é um profissional, que ele realmente é um psicólogo, procure o conselho regional lá, tem a pesquisinha fácil hoje em dia, né? Todo mundo tem acesso até no celular para É, pesquisar. Se vai numa instituição, ver se ele tem todos os alvarás, né? Porque aí agora há pouco tempo, não sei se não foi em São Paulo, uma clínica, né, que também fechou em função dos maus tratos que o rapaz conseguiu jogar um bilhete pela janela pedindo socorro, né? É vendida uma imagem muito fantasiosa de que está tudo sendo feito correto. E aí eu me lembro do filme aquele A Ilha, que é baseado em fatos reais. Então, assim, a família precisa e ela tem o direito, sim, de saber quem são os é, profissionais, quem são as é. pessoas que estão dentro, quais são os registros de cada profissional que está ali na clínica, se essas pessoas realmente existem ou se não está só o fictício, né? Então, isso é muito complicado, como tu está dizendo. Como é que é o doutor Mário, né? Quem é o Dr. Mário? Ele realmente é psicólogo? Ele realmente faz um trabalho bacana? Porque isso é importante. Eu costumo dizer, sempre digo para os meus estagiários, que o diferencial não vai ser só a formação, porque a formação tu pode conseguir. É só tu ir para a faculdade, estudar e tu vai ter o conselho. Agora, a conduta, a ética, essa questão da humanização. Eu escuto relatos dos meus estagiários, dos lugares que eles têm que concluir uma bagagem diferente da época que eu me formei, que era muito maior a bagagem de estágio, dos lugares que eles passam não tem supervisão. Que o primeiro lugar que eles têm uma psicóloga no pé deles é lá comigo. Como é que eu vou deixar um jovem solto dentro de uma instituição, fazendo o que quer, sem uma supervisão? Ô, Suzy, olha, eu tenho um paciente que ele faz psicologia, sabe? Aí essa semana ele chegou no consultório e falou assim, doutor Mário, você poderia lá na tua casa juntar umas tampinhas para mim? Aí eu Uhum. disse, por quê? O que que tá acontecendo e tal? Aí ele falou assim, olha, não é para estágio. Eu vou levar as tampinhas e não vou precisar fazer estágio se eu levar as tampinhas. Meu Deus. Olha, a diferença do nosso tempo e para a diferença de hoje, e principalmente o que realmente precisa existir para poder esse negócio funcionar, né? Porque assim, não é a formação de jeito nenhum, é o caráter, é o que a pessoa é. Se você não gosta de ser psicólogo e não gosta de gente, e principalmente não gosta de dependente químico, se tem preconceito, se tem medo, não sei o quê, é melhor você nem mexer com isso. Ou então fazer meu curso para aprender isso. Pois eu ia falar exatamente disso, porque assim, ó, o que que acontece quando a gente gosta, quando a gente quer, a gente tem a formação, tem todas essas características que eu digo muito para os meus estagiários, né, que isso não se aprende, se tem, né? O que se aprende é, por exemplo, o que tu vai ensinar no teu curso. O quanto é importante as pessoas buscarem o conhecimento, buscarem o entendimento, porque não é só enfiar uma pessoa seja num hospital, seja numa clínica, seja numa comunidade, e não saber e não ter os recursos para fazer o manejo com esse indivíduo para ele resgatar a vida. Porque eu costumo dizer que o nosso material de trabalho é o ser humano. Ele não é uma coisa, um objeto. Por exemplo, eu não sou uma vendedora de bolsa. Se a bolsa que eu vendo está estragada, eu vou lá e devolvo na fábrica, eles me repõem uma nova e eu entrego. Agora, o indivíduo, se der errado o processo, é a vida dele, né? Ele vai morrer. E Vai. isso é uma coisa muito triste, a gente vive isso, né, Mário? Agora perdi um paciente há pouco tempo, né, que não estava conseguindo ficar em pé, que foi meu paciente e acabou se suicidando, né, no desespero, porque não conseguia ficar limpo, não conseguia ficar limpo. Um baita de um profissional pós-graduado, pessoa bacana, de uma família maravilhosa, com filhos, e aí, de repente, não conseguiu permanecer sóbrio e se desesperou, né? Então, acabou perdendo para droga. Então, o quanto é importante não é só internar a pessoa, é saber, nós estamos mexendo com vidas, o quanto a gente precisa
precisa, eu digo assim que os recursos principais para te poder ter o conteúdo, poder ter o conhecimento, é a empatia, é o respeito, é a ética. Bom, eu já tenho uma parte, né? Que é uma das perguntas que eu ia te fazer, assim, né? Se é necessário ter algum conhecimento prévio para fazer o teu curso, ou se tendo essas questões, né, já me habilitam para fazer o curso. E, né, eu sempre digo, olha lá o meu currículo, olha lá o que eu já fiz na vida, eu tenho 62 anos, não sou mais uma criança, eu também sou adicto em recuperação, eu usei crack na Cracolândia, eu fiz a minha pós-graduação dentro da Cracolândia, eu era administrador de empresa, eu resolvi ser psicólogo exatamente por causa disso já há 30 anos, entendeu? Então, eu tento passar aqui para vocês a tal da honestidade necessária na vida, que hoje em dia a gente não vê de jeito nenhum, desculpa quem está ouvindo isso daí, mas façam uma reflexão sobre isso. Eu sei quem eu sou e o pouco que eu conheço da Suzy, vou dizer pouco porque a gente, como psicólogo, a gente nunca conhece ninguém. Quiçá quando a gente consegue conhecer um pouco a gente. Então, o processo do dia a dia faz a gente ir conhecendo as pessoas. E dentro desse processo existem as atitudes, a história de vida, de como as pessoas resolvem as coisas, porque o processo é no miudinho mesmo, é devagar. Eu sei que eu sou honesto no que eu faço e eu sei que o meu curso é um curso honesto. E sei também que a Suzy é honesta no que ela faz e sei que a clínica dela também faz um trabalho honesto. Eu fui lá, eu não ouvi falar, eu estive lá. Suzy é minha amiga, a gente conversa pelo WhatsApp há 6 anos. Às vezes a gente fica 2, 3, 4 meses sem se ver, mas quando se fala, pronto. Parou naquele dia, aí recomeçou de novo no mesmo dia. Não tem essa coisa de, ai, você lembra? Não, não lembro. A gente continua lembrando, a gente está no processo, a gente está Uhum. junto. E não é só na dependência química, a gente é amigo pessoal, de saber os problemas particulares. Agora, nós vamos começar a falar um pouco sobre o curso. Bom, você me conhece, já fez o meu curso. Eu, inclusive, ontem, eu mandei a grade do curso para você. Sim. Então, eu quero que Uhum. você me faça as perguntas necessárias e que você. O que que você acha? Esse curso ajuda? Quando você fez o curso comigo, ajudou? Nossa, Mário, eu acho que até é difícil a gente poder falar um do outro, porque assim, não só a questão do carinho que a gente tem como pessoa, eu tenho uma admiração muito grande por ti como profissional, porque não é qualquer pessoa que consegue passar o conhecimento. Às vezes a pessoa tem, mas ela não consegue passar o conhecimento. Isso é uma das coisas assim que eu sempre digo que isso é uma dificuldade minha. Agora, tu é a excelência no passar o teu conhecimento, no esclarecer as questões, no prender a atenção das pessoas. E eu falo muito para todos aqui, né, em relação ao quanto é interessante aprender contigo, porque é uma linguagem acessível, é uma maneira cativante que nos segura, que nos prende a atenção, porque não adianta tu ir para uma sala de aula ou ir para um curso onde as coisas são blá, 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 né, ou uma pessoa fica lendo alguma teoria, porque assim, isso qualquer um faz. Agora, tu conseguir passar isso a nível de entendimento, que é o que a gente chama de propriedade. O indivíduo tem propriedade do que ele está falando, né? Isso é mais do que cativante, porque tu começa realmente a te interessar. O que tu conhece aprimora, e o que tu não conhece abre as perspectivas, né, as possibilidades. Não ia falar isso aqui, mas eu acho, nem tinha combinado isso contigo também, mas eu acho importante dizer, até para quem está ouvindo, que o Dr. Mário Pacheco, a pessoa que eu amo muito como um grande amigo, tem uma estrutura de um curso de pós-graduação que está na nossa gaveta. A gente já visitou algumas universidades aqui no Sul com a proposta de botar esse curso, mas assim, infelizmente as pessoas não têm um olhar para a dependência É. química. Mas assim, olha, fico muito triste que esse curso maravilhoso também está lá guardado, mas eu não vou deixar de tentar ainda colocar ele em qualquer universidade que nos dê essa oportunidade, porque é aprendizado, né? Suzy, olha que interessante você ter se lembrado disso. Eu tinha me esquecido, já faz tempo que a gente montou isso, né? Sim. Olha Uhum. que interessante. Inclusive, todo esse curso que eu montei agora, que eu estou tentando botar aí na internet, se Deus quiser, a gente vai conseguir dia 19 agora, ele é totalmente baseado no curso de pós-graduação da Unifesp. Inclusive, com as atualizações, porque a Unifesp, ela trabalha um livro bem grande, que é encabeçado pelo Ronaldo Laranjeira, e tem várias pessoas que colaboram na produção desse livro. Tem o Daniel Cordeiro, que é psicólogo. Eu coloquei a psicanálise, que é
a minha técnica, com que eu trabalho, que é outra pós-graduação que eu fiz na PUC, e coloquei a experiência em comunidade terapêutica, a experiência em clínica e a experiência em consultório, e a experiência de vida do adicto, que sou eu. Eu botei isso tudo lá da melhor forma possível para que as pessoas consigam sentir o que é isso. Que não dá para fazer tratamento para dependência química olhando para o paciente como se o paciente fosse um produto, né? Ele não é, Exato. ele é um ser humano. E o que diferencia é a palavra ser, porque humano, o mundo está cheio. É verdade. Agora, o que que o sujeito é? O que que ele pretende ser? O que ele está sendo? Ou ele só está parecendo que é alguma coisa? Ou ele está vivendo ali segundo as regras e as normas do politicamente correto, né? Que hoje em dia isso virou uma desgraça, principalmente pelo advento das redes sociais. Então, assim, ninguém mais para pensar. Todo mundo vai ali, todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Ah, for, eu também vou, né? Falou, também vou falar. E não é. Nós temos o que a gente tem de melhor, é a nossa capacidade cognitiva. E além de ser o que é de melhor, é o que a gente tem que utilizar para poder viver. Pensar aqui no lóbulo pré-frontal, julgar, decidir. E a gente sabe que o dependente químico não usa isso. Então eu montei aquela grade, é uma grade que começa, você viu a grade ontem, né? Ela começa desde a constituição do ser, como é que ele se forma, quais são as diferenças de você atuar no mundo, né? Aí eu comecei com a psicanálise e depois fui colocando a dependência química, que aí vão gerar as outras comorbidades, que é o quê? A depressão, a ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo, a própria formação da personalidade, aquela personalidade obsessiva, compulsiva, exagerada, ansiosa. Hoje em dia tá aí, todo mundo fala isso, não é novidade para ninguém, né? Os níveis de ansiedade e de depressão são altíssimos. Só o que a gente não consegue ouvir muito é as pessoas atrelarem isso com o uso de substância. E aí a gente fala de qualquer substância, até do álcool que todo mundo toma aí, à torta e à direita, sem problema nenhum. E tem gente que pode e gente que não pode, né, Suzy? Exatamente. Falando assim, essa questão, algumas pessoas escutam, né, psicanálise, né, como é que é, teoria, e aí eu volto àquela minha pergunta, precisa ter algum tipo de formação básica para fazer o teu curso? Eu tentei montar o curso da seguinte forma, porque o que que a gente tem reparado nas redes sociais agora, sabe? Parece que a faculdade perdeu importância na vida das pessoas. Fica todo mundo fazendo cursos que tem pela internet e tem muitos que são muito bons e tem alguns que não são. Eu montei um curso de uma forma bem, olha, tem quase um ano inteiro para montar essa grade, porque na verdade serão módulos. Provavelmente vão ser 4 módulos. Qualquer pessoa que tiver interesse em dependência química, ansiedade, depressão e nessas comorbidades psiquiátricas que a gente ouve direto aí. Ah, porque eu tenho TDAH, porque eu sou muito ansioso. E tem gente que tem até muitos sintomas de esquizofrenia e nem sabe que tem. Começa a usar álcool ou fumar uma maconha, desencadeia, piora tudo. Então a gente tem que fazer Hum, aquele estudo todo. Então, assim, a minha grade é uma grade voltada para qualquer pessoa que tem interesse. Quem trabalha em clínica, monitor, conselheiro terapêutico, quem trabalha em CREAS, quem trabalha em CAPES, quem trabalha com saúde mental, quem trabalha com o pessoal da saúde mental, não a pessoa que tem a comorbidade, mas os pais também, a família também, porque também tem tópicos voltados para isso, né? Que é a tal da codependência. Semana passada eu lancei aqui um vídeo sobre a codependência específico e já teve mais de 1.500 visualizações. Então, assim, a gente percebe que tem muita gente preocupado, mas a maioria está desorientado, não sabe para onde vai. Então, o curso tá assim. Você é um adicto em recuperação? Você quer parar de usar droga? Tal. Você pode fazer o curso. Vai te ajudar? Vai, claro que vai. uhum. Por quê? O que que é o tratamento para um dependente químico? É o autoconhecimento e depois o autocontrole daquilo. Se você tiver a mente aberta e falar, não, tudo bem, deixa eu ver esse curso aqui, eu vou seguir esse passo a passo, vamos ver se eu consigo.
Consegue. Você vai fazendo teus atendimentos individuais com quem você quiser fazer e tal, e vai assistindo o curso e vai se entendendo, porque no curso tem todas as especificidades técnicas, o que que é sistema nervoso central, o que que é sistema dopaminérgico, o que que é sistema de recompensa, o que que é a empatia necessária, porque a empatia é muito interessante. A empatia não é só o processo que você tem que ter com o teu paciente. Tem que começar com essa empatia com você mesmo. Como é que você se olha? Não é só nessa bacia das almas de se colocar no lugar dos outros, é sentir o que o outro está sentindo. Quantas vezes a gente, fazendo um atendimento, a gente chora junto com o cliente e às vezes a gente não chora e depois quando a gente sai, a gente chora sozinho. Quantas vezes? Hum. Isso é fundamental, né? É poder Claro, sentir. porque você se sente bem, você fala assim, eu estou entendendo a alma daquela pessoa, eu estou entendendo a dor daquela pessoa. Como o sujeito lá já dizia, você pode entender todas as técnicas, mas quando você estiver sentado na frente de um ser humano, você tem que ser um ser humano, porque senão, né? Então esse curso é para qualquer um. É para a Uhum. família do dependente químico, é para o dependente químico, é para quem trabalha com dependente químico, é para quem trabalha em clínica, é para quem tem interesse em aprender sobre dependência química, tá? Uhum. É mais uma ferramenta É também mais uma para ferramenta, tomar. né? Eu considero uma grande ferramenta, porque o que que Uhum. acontece? Dentro do consultório, dentro de clínica principalmente, a gente ouve cada pergunta, assim, que você percebe que não tem cabimento nenhum aquela pergunta. Por quê? Porque a pessoa não tem entendimento do que é, às vezes não sabe nem o que está passando. Teve um vídeo aí, esse vídeo da codependência, que eu citei um caso de uma paciente, o marido dela era meu paciente, ele era alcoólatra. E ele foi porque ele queria largar, né? E ela, quando chegou e falando mal dele, porque ele maltratava, porque ele bebia, porque ele roubava, porque ele batia, porque ele quebrava, tudo tal. Aí o cara fez o tratamento. Um ano depois, ele estava super bem, trabalhando, cuidando da casa, cuidando dos filhos. E eles iam nas reuniões, né, dentro da clínica. Aí um dia eu cheguei para ela e falei assim: e aí, a vida melhorou agora? Como é que estão as coisas? Ai, doutor, ele tá tão chato, eu preferia ele quando ele bebia. Já Entendeu? Então, ouvi. assim, faz o curso para você entender o que que é isso. Você tá com um problema maior do que o dele. O dependente químico tem a fase de aceitação dele é muito complicada. Às vezes ele termina um tratamento e achando que ele pode tomar uma cervejinha de vez em quando. Às vezes ele entra num processo compulsivo com café, com cigarro, com uma medicação que ele tem que tomar de uma forma controlada, ele começa a exagerar achando que pode tomar. Pronto, volta tudo de novo. O nosso cérebro é terrível. Então, esse curso é para qualquer um que quiser entender sobre dependência química. Você já fez o curso comigo, você sabe que a gente não vai esconder nada aqui, não. Vou fazer esse também. Ai, que Então, ótimo. me fala um pouquinho mais, então, em relação a isso, Mário. Assim, ó, como é que vai funcionar o curso? Quantas horas? O curso serão 4 módulos. O primeiro módulo vai ter 10 aulas. Quando a pessoa entrar lá, porque tem uma página de inscrição, a pessoa coloca o e-mail para poder dizer: olha, eu já me inscrevi, eu vou participar do lançamento. O que que é o lançamento? Dia 19, agora de outubro, às 8 horas da noite, no YouTube tem lá o lançamento, que é um vídeo, tá? De 40 a 45 minutos, é um vídeo pequeno, onde eu estou explicando o curso inteirinho, quanto custa, como é que não é, como é que paga, como é que não paga, como é que vai ser. Eu pretendo mexer bastante com isso daqui para frente, né? Porque tem que aproveitar essa bendita dessa internet, que ela tem que servir para alguma coisa na vida da gente, né, Suzy? Preferência para coisas boas. Então, assim, serão 4 módulos, né? No final de cada módulo, você vai receber um certificado e vai fazer uma prova. Se não tirar 7 na prova, vai fazer novamente, porque o certificado só vai ser gerado automaticamente depois que você conseguir tirar de 7 ou de 7 para cima na prova. É uma prova fácil de múltiplas escolhas com 20 questões. Por que 20 questões? Porque o curso é longo, entendeu? Tem muita matéria. Cada aula vai ter mais ou menos umas 2 horas. Então, cada módulo, né, vai ter um módulo que vai falar sobre a constituição do ser, atrelado com os desejos e o porquê que a pessoa se perde nesse desejo e acaba indo atrás de coisas para preencher esse desejo e cai na armadilha da droga ou do álcool. E aí, dentro dessa armadilha, além da droga e do álcool, tem também as mentiras, as manipulações, os comportamentos, os relacionamentos, a vida que dá uma parada. Aí no segundo módulo, por exemplo, no segundo módulo não, no segundo
segunda aula, a gente já é uma aula assim mais voltada para a parte técnica. Então, o que que é essa parte técnica? Como é que faz a anamnese com esse povo? Como é que você vai diagnosticar para saber se ele realmente é um dependente químico? Tem toda a técnica do diagnóstico, né, que é do Edward Griffiths, que agora já tem um outro brasileiro lá também que já está mexendo lá, porque infelizmente o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, um dos países que mais consome droga no mundo, principalmente maconha e álcool. Aí, cada aula você vai aprendendo coisas. Por exemplo, vai ter uma aula só onde a gente vai falar de todas as drogas, como é que elas atuam no sistema nervoso central, todas as que são contemporâneas, vai. Por exemplo, álcool, maconha, crack, cocaína, essas balas que são consumidas em raves. Aí depois tem a aula onde você vai voltar totalmente para a parte técnica, onde você vai encontrar como é que o sistema nervoso central trabalha com isso. Então tem toda a parte neurobiológica da questão que a pessoa vai entender, né? E aí quando você estiver olhando para o teu paciente, você entende o que está passando na cabecinha dele. Como é que o troço está funcionando aqui? E às vezes a experiência da gente, de que a gente tem nesse processo, chega assim, nossa, vou ter que fazer essa terapia com ele dessa forma, falar um pouco sobre isso, atrelar o comportamento que ele já me falou antes com o que está acontecendo. Mas para isso eu preciso explicar para ele neurobiologicamente o que está acontecendo aqui. Mas para isso eu preciso que o psiquiatra dê o remedinho tal, porque eu sei que aquele remédio. A gente sabe até o nome do remédio, só que a gente não pode falar porque a gente é psicólogo. Não, é não, Suzy? As parcerias com os psiquiatras, porque aí funciona bem. Eu achei tão interessante, Suzy. Eu estava tratando de um paciente. Olha só que interessante como que esse paciente chegou comigo. Ele já tinha parado com todas as drogas. Só que ele estava viciado em Artane. E ele não tem nenhuma comorbidade que precisava usar o Artane. Um médico, no caminho da vida dele, por algum motivo, né, que eu não consegui entender por quê, passou esse remédio para ele e ele não conseguia sair desse remédio. E aí você sabe, né? O sujeito entra na internet, ele vê lá, esse remédio é para isso, é para aquilo, é para aquilo, é para aquilo outro. Ele começou a ficar desesperado, a esposa começou a cobrar, tal. Quando chegou no final da consulta, a esposa dele estava esperando lá fora. Aí eu disse assim: olha, você vai precisar ir ao psiquiatra, tá? Eu vou te indicar o psiquiatra, que a gente trabalha junto. Você vai lá, eu vou ligar para o psiquiatra, vou explicar o que está acontecendo. Aí você vai lá fazer a consulta. Aí vira a mulher e fala assim para mim: olha, doutor, eu conheço um remedinho aqui que eu tomava um tempo atrás que era muito bom. Será que ele não podia tomar esse remédio? Aí eu perguntei: que remédio que é? Aí ela falou, né? E engraçado que já tinha passado pela minha cabeça o nome daquele remédio, mas é óbvio que eu não tinha falado. Bom, vou levar ao psiquiatra, eu vou explicar o que que é. Aí eu falei assim: olha, eu já tinha pensado sobre isso, mas eu não posso te indicar. Vai no psiquiatra. Chegou lá, o psiquiatra passou o mesmo remédio que a gente tinha pensado. Entendeu? E o cara tá super bem. Até hoje, inclusive, antes de iniciar essa gravação, eu recebi uma amiga dele, que a gente estava conversando, ela falou: olha, essa semana eu conversei com ele, você sabe que até o rosto dele mudou? Mas é a autoconsciência, é a objetividade, e tudo isso vai estar dentro do curso. Até a questão do rosto quando muda, que a gente entende isso, a gente sabe, mas eles não sabem, eles não conseguem ver. A autoimagem. E a autoimagem está lá no curso também, sabe? Não é um curso qualquer, não é, Com certeza. entendeu? Até porque tu não é uma pessoa qualquer. Tu jamais iria fazer um conteúdo que a gente não pudesse ter Não é, um né? grande E o que aprendizado. eu acho mais interessante, por exemplo, eu sou assim, eu não quero ser de outro jeito. Eu não vou explorar ninguém. Ele vai ter um preço extremamente acessível. Eu ia te perguntar sobre isso, sobre os Vai ter valores, vai ter um pagamento. preço extremamente acessível. No dia 19 de outubro, no lançamento, a gente já vai ter um preço especial, com desconto para quem fizer inscrição naquele dia, para pagamento à vista. Depois, aumenta R$ 100 a mais para as outras inscrições para pagamento à vista. E se quiser pagar a prazo, pode pagar até em 10 vezes com um precinho, né? Como costuma dizer aí na internet, um precinho que não paga um café. Vamos lá. Eu não quero muito falar de preços aqui agora, porque eu acho meio desagradável isso. Mas assim, vou dar um parâmetro aqui. É praticamente aí a metade de um salário mínimo.
importante até porque as pessoas saibam, né? Mas É, é, são muito caras mesmo, né? E é um Suzy, curso com muito Suzy, conteúdo. faz muito tempo que eu fiz a pós-graduação na Unifesp, né? Eu, particularmente, considero o melhor curso de pós-graduação do Brasil. E era 3 vezes mais o preço do meu curso, era 3 vezes mais era a mensalidade, né? Lá era mensalidade. O meu é o Uhum. preço fechado do módulo, tá? Lá era 3 vezes mais, e isso há muito tempo atrás, 3 vezes mais se eu comparar com o preço que eu estou cobrando hoje. E tinha aula uma vez por mês. Era um dia inteiro de aula. Se a gente botar isso dentro de um sistema cartesiano, daria 2 ou 3 aulas do que eu faço, do curso que eu estou dando. Então, por isso que o meu curso vai ser quinzenal, de cada 15 dias tem um vídeo disponível, tem um link próprio, você entra. Por quê? Porque a aula é longa, você vai ter que assistir a aula 2, 3 vezes para você poder entender, fazer, mandar os comentários, tirar as dúvidas, eu vou respondendo, entendeu? E você vai fazendo o curso. Para quando chegar no final, você fazer uma prova de uma forma honesta e entender que você entendeu, que você aprendeu. Então, Uhum. o preço é acessível, a bibliografia é fantástica. Eu vou indicar toda a bibliografia e tal. Tem uma parte no curso que eu acho muito bacana, que foi uma coisa que a gente conversou agora há pouco, que é como é que eu converso com o paciente quando ele entra dentro da clínica, ou até mesmo quando ele está no consultório, que é uma coisa voltada para a tal da entrevista motivacional. Como é que você Uhum. motiva o sujeito a continuar o tratamento, a sair da droga? O que que você fala para ele? Aonde você toca, né? E ela do Holy Mickey é muito, muito, muito bacana. Quer dizer, quem é que trabalha desse jeito, Suzy? Né? Ah, é Né? muito difícil, né, Mário? É muito É. difícil. Então, serve para qualquer um, ele vai ser feito dessa forma. Você vai fazer, cada 15 dias você tem as aulas. Aí depois que você fizer as 10 aulas, você vai receber uma aula grátis, aonde que a Uhum. gente chama de aula bônus. Essa aula bônus, eu vou conversar especificamente sobre se dependência química tem cura, como é feito o pós-tratamento e vou falar de mais 2 drogas muito complicadas hoje em dia. Uma é a nicotina e a outra são os anabolizantes, essa coisa de academia. Aí você vai fazer a prova, vai gerar seu certificado, e daí você vai receber uma outra aula bônus, que é o quê? Você deve conhecer aquela literatura do Rei Bebê, Sua Majestade o Rei Bebê, do Freud, que é Sim. sobre a imaturidade. A gente vai dissecar isso daí. Outro bônus, por exemplo, eu não vou cobrar taxa de inscrição de ninguém. Você paga o valor do curso e faz o curso, não tem nada de inscrição. Tá? Fiz o pagamento, fiz a inscrição, tudo certinho. Como é que eu vou acessar o curso daí? O curso ele vai estar na página da Hotmart. Tem um Uhum. portal do aluno. Quando você fez a inscrição, tem uma equipe por trás que acompanha tudo. Então, assim, você vai receber o e-mail, ó, obrigado. Você fez a sua inscrição, pererê, pererê, clica aqui. E Uhum. sua senha é essa, você clicou, entrou na senha, já está lá a tua aula e você já está inscrito. Só você que tem acesso àquilo e você vai assistir da onde você quiser, o dia que você quiser, a hora que você quiser. Esse curso que você pagou, ele vai ficar disponível para você lá um ano. Quando você fizer o segundo módulo, que você for pagar novamente, mais um ano. É uma coisa muito honesta, muito sincera, muito verdadeira. Faço questão absoluta de fazer a coisa da melhor forma possível e não faço questão de ganhar dinheiro sem ser honesto. Então, isso que eu estou cobrando, eu acho que cabe no bolso de todo mundo, dá para fazer. Se não dá para pagar à vista, paga a prazo, que também é barato, também é dividido em 10 vezes no cartão. E ainda tem a questão da garantia. A lei diz que você tem que devolver o dinheiro em 7 dias se o sujeito resolver que não quer mais fazer. Se alguém dentro de 7 dias ligar para mim e falar assim, eu resolvi que eu não quero mais fazer e tal, eu não vou nem perguntar por quê. Se for dentro de 15 dias, a lei está dando 7, eu estou dando 15. Se for dentro de 15 dias, a equipe devolve o dinheiro, tá? Uhum. Uma Agora, outra pergunta que eu queria te fazer. Eu, como sou fascinada, né, pela questão também assim do tato, do tá perto, né? Tu já pensou quanto custaria esse curso para te vir para o Sul? Que uma turma de quantas pessoas e como a gente poderia fazer isso presencial aqui no Sul, independente do curso online? independente do curso online. Essa é uma questão que a gente pode pensar. A gente já foi uma vez,
Você se lembra, Sim. né? Num valor. Porque, assim, pelo menos esse módulo um, se eu for fazer ele inteiro presencial, tá? Porque são 10, 11, contando com os bônus, são 12 aulas, né? No total. 12 aulas vezes 2 horas por aula são Uhum, 24 horas. A gente não consegue fazer, vai ser uns 5, uma semana pelo menos. A gente pode ver o custo, porque quando a gente faz presencial, já tem outros custos envolvidos. Por exemplo, se você for fazer esse curso presencial, você vai ter vários custos, né? uhum, Local, a disponibilidade e tal. A gente pode pensar nisso tudo, ver o que que a gente pode fazer, inclusive a divulgação disso. Eu uhum. posso ver isso para você, a gente pode pular, sem problema nenhum. Ótimo. Agora, a ideia de quanto seria, não tem como nem dizer isso para você agora, mas a gente pode Não, pensar eu sobre isso. teria que tentar para É, ver, né? Não, para começar, eu teria que ter, sei lá, é. 30, Eu tenho, 40. tem muita gente se inscrevendo e muita gente me ligando, principalmente gente que está terminando a formação em psicologia. Dois nichos muito interessantes que está me procurando: gente que trabalha dentro de clínica, e gente que está terminando a psicologia. E eu estou percebendo também agora, desde essa semana, começou a entrar muito codependente. Pai, a Uhum. mãe, a esposa, sabe? Eu achei interessante que teve um que ele falou assim: não, eu sou codependente. Eu falei, tá, é seu filho? Ele falou assim: não, é meu irmão mais novo. Coitadinho, já é codependente do irmão mais novo. Irmão, hein? Não é nem mãe. Pronto, é Uhum. o sujeito que tem que fazer mesmo. Olha o nível de responsabilidade e de preocupação que ele tem. Você sabe muito bem, você sabe melhor do que eu, porque às vezes eu passo assim, né? Então, assim, eu tô ali muito na área da informação. O sujeito que está sentado, às vezes ele sai tão aliviado do curso, Uhum. né? Tantas coisas esclarecidas, tantas coisas Ele sai resolvidas tão ali. aliviado, né? Ai, não sou só eu, graças a Deus, né? Uhum. Então é isso, minha querida. Eu agradeço muito a gente ter conversado Foi um bastante, prazer. ter te visto. O prazer é todo meu. Se você precisar de uma internação, de qualquer coisa assim, você já tem todas as informações da clínica da Suzy, tá? Eu posso garantir para você que você vai fazer um tratamento. E, como a Suzy falou, ela falou que vai fazer meu curso. Faça também, tá bom? Estamos aí no YouTube, estamos no Instagram, sempre com o nome psicólogo Mário Pacheco, tá? Psicólogo Mário Pacheco. E a Suzy, o teu Instagram é... Suziane, psico, Suzy, minha querida, foi um prazer falar com você. Fica com Deus, um grande beijo para você, viu? Te atualmente. amo, querida. Também, muito. Tchau, tchau. Tchau, meu amor.